Shalom! Tudo bem com você? Na nossa comunidade é muito comum conversarmos sobre as comidas, sobre alimentação, né? Alimentos. Quem é que não fala sobre isso, não é mesmo? Isso deve ser muito comum na realidade, né? Principalmente porque temos em mente obedecermos aos princípios e mandamentos inscritos nos versículos da Torá, em especial Levítico 11 e Deuteronômio 14. Uma das coisas que nos chama a atenção é o fato de que deixar de comer, vamos dizer assim, deixar de comer certas coisas passa, uma conversão passa a ser para alguns uma verdadeira guerra consigo mesmo. Né? A Torá apresenta as regras que nós devemos observar para o nosso próprio consumo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, em linhas gerais, algumas coisas assim a respeito desse assunto. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós agradecemos pela oportunidade de termos este estudo, um estudo consagrado a Ti, Pai, porque nós precisamos mais da Tua palavra a nos orientar. Nós agradecemos, ó Deus, por este tempo de estudo. Agradecemos, Pai. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, não apenas neste período de estudo, mas também por todos aqueles que vão assistir. Que o Senhor esteja conosco, Pai, abrindo mentes e corações para que possamos discernir a Tua vontade. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Nós vamos começar lá em Bereshit, Gênesis. No versículo Gênesis 1, 29, Deus diz: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. A ideia é repetida em Gênesis 2,16, que está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Nós podemos ver que Deus deixou uma alimentação nitidamente vegana para os seres humanos lá no jardim. Né? Mas preste atenção, o versículo que expressa uma fala do próprio Deus. Né? Diz que somente a erva ou a árvore que dê sementes, né? Ou a própria semente, embora isso não esteja explícito no texto. Né? É isso que pode comer. Diante disso, vegetais que não dão sementes ou árvores não frutíferas, em tese, não faziam parte da alimentação. Isso também não significa que devemos comer sementes. Pode acontecer em alguns casos, óbvio. A planta deve dar sementes, mas a sua parte comestível pode muito bem ser a raiz, por exemplo. Por outro lado, o versículo também pode trazer uma expressão no estilo da escrita, que de maneira geral indica que a alimentação seja vegana. Isso lá no jardim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, apesar de dizer que é de toda árvore poderá comer, isso pode ser realmente uma expressão, né, literária, vamos dizer assim, o estilo lá que foi escrito, para dizer que a alimentação é nitidamente através de vegetais, mas de quaisquer espécies. Não tudo. A gente sabe que tem coisa que não é bom para a alimentação humana. Né? Entretanto, depois do dilúvio, a terra mudou, porque as águas primordiais do caos refizeram a natureza. Olha que coisa. Hoje, aparentemente, nem todo vegetal, mesmo dando sementes, né, é bom para consumo, embora a regra em si seja a mesma. Erva que dê semente é boa para mantimento. Mas a mudança mais significativa após o dilúvio foi a autorização de Deus para o consumo de carne, porque está escrito em Gênesis 9, 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Na verdade, não há evidências de que tivesse ocorrido o consumo de carne antes do dilúvio sob autorização de Deus. É possível, no entanto, que a corrupção anotada em Gênesis 6 tenha conduzido os seres humanos a consumirem carne animal. Isso é bem possível. Mas depois do dilúvio, as escrituras registram que Deus entregou os animais nas mãos humanas, distanciando a harmonia que poderia ter existido entre seres humanos e animais enquanto estavam no Éden.
Um detalhe interessante que está na Bíblia é que o versículo Gênesis 9:3 diz que tudo o que se move pode ser mantimento para o ser humano. Embora o conceito de animais puros e impuros já devesse ter sido ensinado, porque na preparação para o dilúvio, Noé e sua família foram instruídos a resgatarem na arca números diferentes de espécies de animais. Em Gênesis 7:2, por exemplo, está escrito: de todos os animais limpos ou puros, tomarás para si 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos ou impuros, somente 2, o macho e a fêmea. Ou seja, parece que, apesar do conceito já existir, conceito de animais puros e impuros, a Bíblia não registra proibições de consumo de carne de animais impuros, mas registra que Deus entrega aos seres humanos tudo que se move para mantimento. Nós podemos sintetizar da seguinte maneira: antes do dilúvio era proibido comer carne de qualquer animal, apesar de serem conhecidas as regras de classificação entre animais puros e impuros. Após o dilúvio, ao que parece, tudo foi permitido. Embora essa classificação é algo específico, né? Vamos dizer assim, é uma regra especial diante de uma regra geral de alimentação. Né? Depois disso, mais uma vez a regra foi alterada, restringindo-se a ingestão de carne de animais impuros, agora sim de uma forma expressa, com a outorga da Torá, no Monte Sinai. Quando Deus entregou a Torá para o povo de Israel, ela veio com a regra em Levítico 11, orientando o consumo de carne de mamíferos, aves, animais aquáticos e até mesmo alguns insetos. Para os animais terrestres, em especial os mamíferos, vale a regra. Os animais permitidos, né, cuja carne é permitida, né, como alimento, são os que têm cascos fendidos e são ruminantes, cumulativamente. Em Levítico 11, versículo 9, há a expressão de todos os animais que há nas águas, o que inclui peixes, répteis, anfíbios e outros animais que têm a sua vida ou parte dela na água. Para esses animais, a regra é outra. Né? Vale a seguinte regra: somente podem servir, né, a carne desses animais, somente pode servir como alimento para o ser humano se tiver escamas e barbatanas cumulativamente. Tem que ter os dois. Os que não tiverem, né, quaisquer destes são proibidos para o consumo. Quanto às aves, a Bíblia orienta por exclusão, ou seja, as escrituras citam os animais que são proibidos. Os que não estiverem na lista que ela cita podem ser ingeridos. E também há uma expressão usada nas escrituras que força a nossa atenção. Em Levítico 11, versículo 16, por exemplo, está escrito: e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie. Essa expressão, segundo a sua espécie, indica que todos os animais que fazem parte da família ali do que está em questão, nos que nós lemos ali, no caso dos que nós lemos, Levítico 11:16, o avestruz, o mocho, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. Quando ele fala do gavião, segundo a sua espécie, nesse caso, todos os animais que fazem parte da família do gavião, como no exemplo, são proibidos. No caso dos demais, isso não acontece, somente aquele que está sendo citado. Mas é importante considerar que Deus autoriza o consumo de animais, mas ele não impõe. Ou seja, ninguém é obrigado a comer carne de animal, ninguém é obrigado a comer carne. Melhor, né? Fica melhor assim. Né? Considerados puros, óbvio, porque os impuros não é para comer. Ninguém é obrigado a comer carne, principalmente, né, dos animais puros. Dos animais impuros é proibido. Mas os animais puros ninguém é obrigado a comer. Quem não gosta ou não quer comer, não é obrigado a comer, qualquer que seja o motivo. Na realidade, Deus entregou uma autorização, não um dever, com relação à carne dos animais puros. Vocês poderão comer, né? É isso que fala. Eu creio que, na realidade, o único caso que as escrituras colocam como um dever de consumir carne é na ceia de Pêssar. Em Êxodo 12:8,
Está escrito, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Ou seja, naquela noite se refere à noite de Pêssar. E a carne assada no fogo se refere à carne de cordeiro. Embora a citação seja do livro de Êxodo, na libertação de Israel do Egito, a regra é válida para a ceia, apesar de muitos não praticarem hoje em dia. É válida para a ceia, em qualquer tempo, né? Por outro lado, quanto aos animais impuros, o raciocínio é diferente. Ou seja, não se deve comer, e aquele que consumir a carne de animal impuro estará agindo contra a lei de Deus. Muito simples. De qualquer modo, não vamos nos esquecer das palavras do apóstolo Paulo em Colossenses 2,16. Ou seja, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso é muito importante. Não vão ficar criticando, sair criticando todo mundo porque um come e o outro não. Na comunidade nós temos a regra de seguir o que está em Levítico 11. Né? Outra questão interessante se refere à saúde no consumo das carnes. Né? A Bíblia fala de pureza ou de impureza. Ela não fala de saúde, pelo menos de forma direta. Logicamente que a gente considera que o fato de recebermos pureza por comer somente carne de animais puros, isso induz à saúde. A primeira vez que o termo puro, referindo-se à classificação dos animais, né, é usado na Bíblia, isso está em Gênesis 7, versículo 2, que diz assim: de todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Já falamos sobre isso daí, né? E dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Então a palavra foi traduzida por puro ou limpo. Essa palavra no hebraico, né, ela é tahor, que tem conexão com o adjetivo claro e com o adjetivo transparente no hebraico. Isso é algo que permite a passagem de raio de luz. Tem raio de luz, passou por ali, é transparente. Nesse sentido, o que é puro tem condições de receber a luz divina, que preenche. Por extensão, uma pessoa pura é apta a receber essa mesma luz divina e espiritual. No lado oposto, né, o impuro, ele está fechado a essa luz e seria algo opaco, espiritualmente falando. Naquele tempo, os animais puros eram assim classificados em relação aos sacrifícios, ou seja, eram os animais que podiam ser levados ao altar para serem sacrificados a Deus. Olhando para as Escrituras, isso não tem relação direta com a saúde do ser humano. Ou seja, a carne dos animais puros, em princípio, não traz benefícios à saúde, nem a carne de animais impuros traz malefícios. Embora isso possa acontecer, mas o foco não é esse, o foco principal não é esse. Esse aí, vamos dizer assim, seria um foco secundário. Eu repito, em princípio, porque a classificação não se deu por esse motivo, né? É o que eu falei. Porém, não significa que isso não seja verdade. Simplesmente porque as proibições na Torá foram estabelecidas, né? Tendo reflexos na saúde humana. Óbvio, tem reflexo. Eu acredito que algo que Deus estabeleceu como puro certamente não traz problemas à saúde, mas traz benefícios. E algo que é impuro pode, no mínimo, ser uma impureza no organismo de alguém e contribuir para o bloqueio da luz divina, além de manter o organismo pesado pelas impurezas que representa. Logo, para aqueles que comem carne, lembrando de Paulo na carta aos Colossenses, né? Se você come carne, né, para aqueles que comem carne, considero realmente importante se abster da carne de animais impuros. E aí leia lá Levítico 11 para saber. Isso é muito importante. Pelo menos é o nosso pensamento na comunidade Radavar. Por fim, nos nossos estudos na comunidade sempre surge uma questão curiosa. Parece que o reino de Deus vai refletir a vida no Éden. Parece, né? Ou seja, Gênesis e Apocalipse, eles trazem o mesmo conceito, embora Gênesis fala do Éden e o Apocalipse fala da Jerusalém celeste, mas talvez sejam, né, os dois a mesma coisa. Né? A Jerusalém celeste ou Jerusalém celestial, que aparece no final do Apocalipse, tem a árvore da vida no seu centro, está lá em Apocalipse 22, 2. Exatamente como o Jardim do Éden, também tem a árvore da vida no seu centro, Gênesis 2, 9.
Isso leva a crer que poderá conduzir aos mesmos princípios de alimentação, ou seja, voltando ao início, de toda árvore poderá comer, mas agora, inclusive, da árvore da vida, como se vê em Apocalipse 2:7 e 22:14. Em Gênesis, não podia comer da árvore da vida, mas em Apocalipse, nesse retorno, Deus entregará a árvore da vida para a alimentação humana. Se for assim, pela harmonia que deve existir entre o ser humano e os animais, a alimentação humana, em tese, no reino, voltará a ser vegana. Eu digo em tese, porque as escrituras também nos mostram grandes milagres. O Cristo, após a ressurreição, se apresentou com um corpo glorioso, que de início nem podia ser tocado. João 20:17. Com esse corpo, o Cristo se tornou invisível. Ele se trasladou. Né? Também, quando se apresentou diante dos seus discípulos, comeu peixe assado e mel. Tudo de origem animal. Tudo isso está em Lucas 24. Lucas capítulo 24, você lê lá. Nós cremos que após a ressurreição, teremos também o corpo glorioso e assim nós permaneceremos no reino, a Jerusalém celeste, que corresponde ao Éden. Isso não afastou a possibilidade de comer peixe assado ao Cristo. Está sentado à direita de Deus, mas ele comeu peixe assado. Provavelmente nós também não seremos proibidos de comer pelo menos um peixinho assado, né? Isso é apenas uma dedução, tá, gente? Por favor, é apenas uma dedução. As escrituras não falam sobre esse assunto, mas não deixa de ser uma possibilidade. A verdade é que não sabemos como será. Nossa tarefa hoje, aqui e agora, é cumprir a vontade de Deus, cumprir a vontade do Pai que está nos céus, Mateus 7:21, para podermos entrar no reino pelas portas, Apocalipse 22:15. Aí sim saberemos como vai ser. Não é mesmo? Enfim, para nós as regras de alimentação servem para garantir a pureza do corpo e da alma, mas também proporcionar saúde. Um foco, né, secundário. Se Deus autoriza a carne na alimentação, não há motivos para dizer que é algo errado. Quem come carne não seja julgado pelos que não comem, e quem não come não deve ser julgado pelos que comem carne. Cada um sabe de si. Mas, em nossa opinião, todos deveriam prestar atenção às regras de alimentação que a Bíblia traz, fazendo tudo para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom!